Pessoal, vamos seguir então com o nosso vídeo 4 de Física 2, tá? O objetivo desse vídeo é a gente tratar, a gente iniciar, né, um novo capítulo, que é o capítulo de potencial elétrico, tá? A gente vai definir o que é essa grandeza e para que ela vai ser útil, principalmente no estudo de circuitos elétricos, né? Essa grandeza potencial ou diferença de potencial vai aparecer o tempo todo para a gente. Mas antes de eu passar para essa parte nova, deixa eu só retomar o vídeo 3. Quem assistiu o vídeo 3 viu que eu tive durante uns 4 ou 5 minutos da gravação, eu tive um problema com o foco da câmera. Na verdade, os vídeos iniciais, né, dessa série nossa estão com uns probleminhas de foco, né? Dá para acompanhar, mas o foco fica variando, né? Agora eu aprendi a configurar direito e acredito que a gente não vai ter mais problemas, tá? Então deixa eu só retomar a parte do vídeo 3 que ficou defeituosa. Vou repetir rapidinho aquele cálculo e aí sim a gente retoma para a parte nova, tá? Lá no vídeo 3 a gente estava tratando, a gente estava aplicando a lei de Gauss no estudo de condutores eletrizados em equilíbrio eletrostático, tá? Então eu tinha lá um condutor isolado, né, inicialmente eletricamente neutro, eu ia lá e arrancava alguns elétrons dele e eletrizava então esse objeto positivamente. Depois de um certo tempo, os elétrons restantes se reorganizaram dentro do corpo, dentro desse sólido condutor, de forma que na condição de equilíbrio eletrostático eu tenho ausência de movimentação de cargas, isso a gente já viu, né? E aí o que eu tenho? As cargas em excesso ficam localizadas na superfície do condutor, o campo elétrico lá dentro é zero, e o campo elétrico externo é diferente de zero, mas nas proximidades externas da superfície desse condutor, o campo elétrico é perpendicular à superfície em cada ponto. E eu quero fazer um cálculo usando a lei de Gauss, quero fazer uma estimativa do módulo do campo elétrico nas proximidades da superfície externa desse condutor em equilíbrio, tá? Então, a estratégia que a gente usou aqui foi o seguinte: digamos que eu vou pegar um pedacinho infinitesimal aqui desse condutor, onde eu tenho lá uma certa quantidade de cargas, eu vou desenhar nas proximidades dessa superfície aqui uma gaussiana com as seguintes características: uma gaussiana cilíndrica, parte da gaussiana está dentro do corpo e parte da gaussiana está do lado de fora. Lembrando, essa gaussiana é infinitesimal. Então essa áreazinha aqui, ó, é uma área bem pequenininha e bem próximo da superfície externa do condutor, mas de forma que a parte interna da gaussiana fica lá dentro do condutor, onde o campo é zero, e na parte de fora o campo é diferente de zero, tá? E mais, né? Nas imediações aqui dessa superfície externa, o campo é perpendicular à superfície que a gente já viu. Então eu vou usar essas coisas para calcular o fluxo nessa região, né? O fluxo aqui dentro dessa gaussiana, relacionar esse fluxo com a carga contida dentro da gaussiana, usando a lei de Gauss, e usando isso, fazer uma estimativa desse campo elétrico, tá? Então, como é que fica isso aqui? Olha só, gente. Pegando aqui essa gaussiana, o fluxo na gaussiana total, nessa gaussiana cilíndrica, eu vou dividir em 3 partes, né? Você tem o fluxo nas tampas e você tem o fluxo na superfície lateral do cilindro, no corpo do cilindro, tá? Nessa região aqui que eu achei, né, nessa tampa aqui da gaussiana, o fluxo tem que ser zero, porque o campo elétrico lá dentro é zero, correto? Na superfície lateral do meu cilindro, olha só, nessa região aqui o campo elétrico está para lá, e na superfície lateral desse meu cilindro, como é que são os vetores de área? Os vetores de área apontam dessa forma aqui, ó, concorda? De área lateral e de área lateral desse lado. Lembra? Os vetores de área apontam sempre para fora do volume da gaussiana. Então, nessa região aqui, os meus vetores de área apontam para lá, e nessa região os vetores de área apontam para cá, sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então, no corpo do cilindro, eu não tenho linhas de campo elétrico atravessando esse corpo, né? As linhas de campo elétrico são sempre paralelas à superfície lateral do cilindro. Então, eu não tenho fluxo na superfície lateral. Eu só vou ter fluxo nessa tampa
externa da minha gaussiana infinitesimal S. Tá? Então o fluxo aqui é zero, porque essa parte da gaussiana está dentro do condutor, onde eu não tenho campo. Na lateral, os vetores de área são sempre perpendiculares ao campo elétrico, então o fluxo é zero. Só vou ter fluxo diferente de zero nessa tampinha externa. Tá? Então é isso que eu vou usar para aplicar a lei de Gauss, que é o que ficou impossível de visualizar no vídeo 3. Né? Então, aplicando a lei de Gauss para essa gaussiana cilíndrica aqui, ó, a integral de E escalar de área em toda a minha gaussiana S, na verdade, esse fluxo só vai existir aonde? Na tampinha externa. Então, vai ser o fluxo S na parte externa, né? Nessa regiãozinha aqui que eu achurei, de E escalar de área. E essa integral, lembra, né? Aqui é a integral em toda a gaussiana fechada, aqui é uma integral sem a bolinha, porque eu só estou integrando nessa parte, certo? Só nessa superfície aqui, tá? Então, a integral de E escalar de área, isso pela lei de Gauss, isso é igual a carga que está contida dentro da gaussiana, ou seja, nesse pedacinho aqui do meu sólido, sobre ε0. Beleza? Então, agora vamos calcular esse fluxo aqui. Isso implica aqui. Esse fluxo, como é que ele vai ser, pessoal? É escalar de área. O que é o produto escalar de dois vetores? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Mas aqui, nessa região, nas proximidades do sólido, nas proximidades da superfície externa do sólido, os vetores campo elétrico não são paralelos ao de área e não são aproximadamente constantes. Olha só, quando eu estou pegando uma região muito pequenininha, nas proximidades desse sólido, os vetores campo elétrico são perpendiculares à superfície e então apontam na mesma direção com a mesma intensidade. Então, nessa regiãozinha infinitesimal, o campo elétrico é muito aproximadamente uniforme. Tá ok? Por isso que eu estou pegando uma gaussiana infinitesimal, para que o campo elétrico nessa regiãozinha aqui, ó, seja muito aproximadamente uniforme. Então, é escalar de área, como é que vai ficar? Isso é igual a integral de módulo de E, módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre o campo e o de área? Não é zero. Cosseno de zero é 1. Então, esse é o fluxo na superfície S externa. Ok? Então, isso aqui é igual. Como o campo elétrico é aproximadamente constante nessa regiãozinha, eu vou tirar a integral. Vai ficar E vezes o que é a integral do de área? É a área desse pedacinho aqui, é a área dessa tampinha da gaussiana. Então, vai ser E vezes a área. Onde esse A é uma área pequenininha, uma área infinitesimal. Né? Isso é igual a carga que está contida nessa região aqui sobre ε0. Carga sobre ε0. Então, o campo elétrico nas proximidades da superfície externa desse condutor, como é que vai ficar? O campo é igual carga sobre ε0, o A vai passar dividindo. Quando eu fizer carga dividido por área, o que é carga dividido por área, pessoal? Não é densidade superficial de cargas? Então, eu vou ter que o campo é igual a sigma, densidade superficial, né, que é carga por área, sobre ε0. Tá legal? É isso que não ficou claro no vídeo anterior. Aí depois vem aquela discussão que eu fiz, né, questão do para-raio, o poder das pontas, né, aquele negócio todo que eu falei. Que para um material condutor eletrizado, quanto mais fininhas forem as pontas desse material eletrizado, maior a densidade naquela região e maior o campo elétrico naquela região. Tá? Aí segue a discussão restante do vídeo 3 que vocês acompanham lá. Tá? Essa é a parte que ficou impossível de visualizar lá por causa do foco lá na câmera. Beleza?
Então isso sim, né, encerra o vídeo 3, agora a gente entra no conteúdo do vídeo 4. Tá? Então agora, pessoal, a gente começa a falar dessa grandeza fundamental, né, aqui pra gente, que é o potencial elétrico. Tá? E aí a gente vai usar isso bastante, como eu falei, né, no estudo de circuitos. Tá? A diferença de potencial entre dois pontos lá de um circuito é 50 volts. O que significa isso? A diferença de potencial entre os polos de uma tomada é 127 volts. Fisicamente, o que significa essa grandeza? É isso que a gente vai tratar aqui agora. Tá? Então, assim, esse nome, né, potencial, não é novidade para a gente 100% não. Né? Quando a gente estudou lá na Física 1, uma tal de energia potencial gravitacional, né, aqui a gente vai ver que tem uma analogia entre essa grandeza potencial elétrico ou energia potencial elétrica com aquilo que a gente estudou lá no caso gravitacional, que é energia potencial gravitacional, lá na Física 1. Tá? Então, para fazer essa analogia, pessoal, vamos fazer um experimento aqui imaginário. Tá? Digamos que você tem uma distribuição qualquer aqui de cargas, tá? Uma distribuição arbitrária, né, de cargas, digamos que sejam cargas positivas, tá? Poderiam ser cargas negativas, poderia ser uma mistura das duas, não tem problema. Então é uma certa distribuição de cargas, e aí você tem, nas proximidades dessa distribuição de cargas, né, essas cargas estabelecem um campo elétrico no espaço ao redor delas, e aí digamos que você tem uma carga de prova, né, uma carguinha que é zero nas imediações dessas aqui. Bom, eu vou pegar essa carga de prova, uma carga que é zero, e vou abandonar essa carga em repouso no ponto A, digamos. Tá? Então eu pego essa carguinha, coloco ela aqui e solto. Bom, essa carga positiva, ela vai ser repelida por essas outras positivas, concorda? Ela vai sofrer uma força elétrica repulsiva. Essa força elétrica vai tirar essa carga do repouso e vai acelerar ao longo de uma certa trajetória, tá? Ou seja, essa carga vai ganhar velocidade ao longo do trajeto AB. Bom, se essa carga está ganhando velocidade, ela tem lá uma certa massa, né? Se ela está ganhando velocidade, ela está ganhando que tipo de energia? Não está ganhando energia cinética? Então, se ela está ganhando energia cinética ao passar daqui para cá, essa energia cinética não vem de graça. Alguma forma de energia está se perdendo e está se convertendo em energia cinética. Estou desprezando aqui atritos, né? Considerando o sistema conservativo. Tá? Então, ao se deslocar do ponto A até o ponto B, essa carga aqui é zero vai adquirir energia cinética. De onde que está vindo essa energia cinética? Só tem uma possibilidade. Está vindo da energia potencial elétrica que está sendo perdida nesse trajeto AB e que está sendo convertida em cinética. Então você tem transformação de energia potencial elétrica, que a gente representa por essa letra U aqui, então energia potencial elétrica sendo convertida em energia cinética. Daí vem a analogia que eu falei com energia potencial gravitacional. Lá, né, no caso da Física 1, o que a gente viu? Se eu elevo uma certa massa a uma certa altura em relação ao chão e solto essa camarada, e ela cai, né, adquirindo energia cinética ao longo do trajeto, essa energia cinética não vem de graça. De onde que vem essa energia cinética? Vem da perda de energia potencial gravitacional, ao deslocar essa massa daqui para cá. Né? Quem faz isso é a força peso. Então, da mesma forma que você tem energia potencial gravitacional associado a uma massa num campo gravitacional, você tem energia potencial elétrica associada a uma carga numa região de campo elétrico. Então a gente vai ter uma analogia entre as duas formas de energia potencial, a gravitacional lá na Física 1 e a energia potencial elétrica aqui na Física 2. Tá? E tanto a força-peso, né, que traz essa massa daqui para baixo, quanto a força elétrica, que traz essa carga daqui para cá, ambas são forças conservativas. Elas conservam a energia total do sistema. Né? E como a gente viu lá na Física 1,
a cada força conservativa existe uma energia potencial associada. No caso do peso, energia potencial gravitacional. No caso da força elétrica, energia potencial elétrica. Tá legal? Então, por isso, esse nome potencial não é à toa, né? Está relacionado com energia potencial elétrica. Tá bom? Então, olha só. Quando essa carga sai daqui e vem para cá, ela perde energia potencial e ganha cinética. Essa perda de energia potencial é numericamente igual a ΔK, ganho de energia cinética, né? Digamos que a energia potencial elétrica no ponto A vale 100 joules. E digamos que a energia potencial, quando a carga, a energia potencial do sistema, quando a carga passa pelo ponto B, seja 30 joules. Então, essa perda de 70 joules é compensada com o ganho de energia cinética. E quem que possibilita essa transição, né? Essa transformação ou essa conversão de uma forma de energia em outra? É a força elétrica. É a força elétrica que realiza um trabalho e, através desse trabalho, essa forma de energia é convertida nessa. Mesma coisa com o caso gravitacional. Quando essa massa, né, sai daqui e vem para cá, essa perda de energia potencial só é possível devido à realização de um trabalho conservativo, no caso da força-peso. Aqui é a força elétrica. Tá? Então, essa igualdade, ó, ΔK, ganho de energia cinética, igual a trabalho da força elétrica, isso aqui vem lá de um teorema que a gente estudou na Física 1, que é o teorema trabalho-energia. O trabalho de uma força resultante, aplicada num corpo, é igual ao ganho de energia cinética desse corpo. Tá? No caso aqui, essa força resultante é a força elétrica. Tá legal? Então, a energia potencial inicial menos a final, ou seja, 100 menos 30, por exemplo, é igual a ΔK, que é igual a trabalho. Beleza? Então, só reescrevendo aqui essa expressão, trabalho é igual. Aqui eu coloquei energia inicial menos a final. Se eu quiser fazer o inverso, né? Colocar final menos inicial, vai aparecer um sinalzinho de menos aqui, né? Então, o trabalho é igual o negativo da energia potencial final menos o inicial. A energia potencial final menos a inicial, com o sinalzinho trocado, é o trabalho. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão agora e vamos dividir pelo valor da carga de prova, tá? Pelo valor da carga que é zero. Então, o trabalho da força elétrica por unidade de carga é igual, se eu dividir do lado esquerdo aqui, divido do lado direito, né? Vai ficar energia no ponto B sobre Q0, menos energia no ponto A sobre Q0. Então, o trabalho da força conservativa por unidade de carga, como é que vai ficar? Isso implica que o trabalho da força elétrica por unidade de carga é igual menos a diferença de energia potencial por unidade de carga. Essa grandeza aqui, pessoal, energia potencial por unidade de carga, no ponto B, e energia potencial por unidade de carga no ponto A, isso aqui a gente dá o nome de potencial elétrico. Então, energia potencial por unidade de carga no ponto B é o potencial elétrico no ponto B. Energia potencial por unidade de carga no ponto A é o potencial elétrico no ponto A. Por isso que eu falei no início, né? Existe uma relação direta entre esse nome, né? Entre essa grandeza potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Qual que é a conexão entre eles? Energia potencial por unidade de carga é o que a gente chama de potencial elétrico. Ok? Então não confundam energia potencial com potencial, ok? Elas são muito parecidas a menos da carga. Tá? Então, o trabalho da força elétrica por unidade de carga é simplesmente menos o potencial elétrico no ponto B subtraído do potencial elétrico no ponto A.
E essa grandeza, VB menos VA, ou seja, potencial elétrico no ponto B menos potencial elétrico no ponto A, é o que a gente chama de diferença de potencial entre um ponto e outro. Né? Essa diferença aqui, ó, esse número, VB menos VA, é o que a gente chama de DDP, ou diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Tá? Então, pessoal, fazendo uma analogia aí, né, com as coisas do dia a dia. Digamos que você fala assim, você tem lá uma cerca elétrica, aí você fala que a diferença de potencial, ou também chamado de tensão elétrica, entre um polo da cerca elétrica e o outro polo, é de 5.000 volts. É uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica muito elevada. O que isso significa fisicamente? Significa que as cargas que passam pela cerca, né, pela afiação lá da cerca, quando elas saem de um polo e vão para o outro, elas perdem uma quantidade significativa de energia potencial. Então, ao sair daqui e vir para cá, elas perdem muita energia potencial elétrica. Tá? Então, por exemplo, se você vem aqui e encosta as mãos, né, nos polos lá da cerca, por que você toma um choque e aquilo te afeta? Né? Aquilo pode gerar danos, né, no seu corpo. Porque quando você encosta aqui, você se torna um condutor, correto? O seu corpo conduz a eletricidade. Né? Então, as cargas que estão passando pela afiação da cerca vão passar por dentro do seu corpo até chegar no outro polo. Nesse processo, ao sair daqui e vir para cá, através do seu corpo, as cargas vão perder muita energia potencial. E essa perda de energia potencial vai ser transferida para dentro do seu corpo. Né? Então, tudo que elas perdem de energia potencial ao sair de um polo da cerca elétrica e chegar no outro, vai ser transferido para dentro do seu corpo. Aí vai destruir sua célula, vai destruir seu tecido nervoso, por onde elas passaram. Tá? Ou também, essa mesma coisa que dizer é o seguinte, quando as cargas passam daqui para cá, como o campo elétrico é muito intenso, nesse caso lá da cerca elétrica, o trabalho que as cargas sofrem é muito elevado. Ok? Então, a quantidade de energia que é transferida para dentro do seu corpo, que é condutor, vai ser muito elevada, vai te causar danos. Tá? E a conexão entre essas coisas todas, diferença de potencial e trabalho, é o que está colocado aqui. É a relação matemática e física, né, entre essas grandezas. Então, é o seguinte, falou de potencial elétrico, automaticamente você tem que lembrar de energia potencial. Porque potencial é simplesmente energia por unidade de carga. Potencial é energia por unidade de carga. Vamos só chamar a atenção aqui para as unidades, né, dessa grandeza que a gente acabou de inventar, que é o potencial elétrico. Ele é medido em volts. Tá? Só chamar a atenção para isso aqui e a gente encerra esse vídeo. Tá? E aí nos próximos a gente faz algumas aplicações daquela definição ali. Tá? Então, a gente acabou de ver que potencial elétrico, potencial, num certo ponto, é simplesmente a energia potencial associada àquele ponto, né? Por exemplo, ponto A, ponto B, ou seja lá o que for, por unidade de carga. Então, potencial é energia por unidade de carga. Em unidades, né? Unidade de potencial elétrico é o quê? Unidade de energia é Joule no sistema internacional, né? Joule. Unidade de carga no sistema internacional é Coulomb. E essa grandeza, Joule por Coulomb, a gente dá o nome de volt. Então, quando você fala diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem, né, você vê o porquê do nome, né? Porque essa é a unidade, tanto de potencial quanto de diferença de potencial. Beleza? Então aí, guardem essa definição, vai ser importante para a gente, e aí nos próximos vídeos a gente vai aplicar ela em alguns exemplos. Tá? E aí depois, na sequência, no próximo capítulo,
a gente vai começar a falar de capacitores e circuitos, né? E aí esses conceitos todos vão ser utilizados no estudo desses sistemas, tá? Então é isso aí.